Iniciando, você está ao vivo. Nossa, a gente está ao vivo, gente, hoje. Eu decidi trazer uma live para a gente interagir uma com as outras. Somos todas amigas de fio. Sejam bem-vindas todas que estão chegando na nossa live. A gente está ao vivo. E eu trouxe um tema para a gente abordar nessa live de hoje. E o tema é como fazer amigurumis especial. Quem não quer fazer um amigurumi especial? Eu estou muito ansiosa, gente. Confesso para vocês que eu estou ansiosa. Já temos uma pessoa na nossa live. Eu estou bem ansiosa, mas também estou bem feliz de estar aqui com vocês, de estar podendo compartilhar sabedoria e conhecimento com todas vocês. Bom, todas que forem chegando, sejam bem-vindas. E antes de iniciar essa live, eu quero fazer uma oração, porque uma oração vai permitir que a gente tenha meio caminho andado, né? Então, eu vou fazer uma oração e todas sejam bem-vindas. Se vocês puderem dar um ok, se o áudio está legal, se estão me vendo bem, aí vocês deem um ok. E eu vou pedir mais uma coisa para vocês. Vou pedir que vocês compartilhem e deixem um like, tá? Para que mais pessoas possam assistir essa live junto com a gente. Então, eu vou começar fazendo uma oração para que a nossa live corra tudo bem e que seja leve, alegre e gloriosa. Então, vou começar fazendo a oração do Pai Nosso, tá? Então, vamos fazer uma oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai, que o Senhor possa me dar sabedoria e humildade para compartilhar com minhas amigas de fio tudo que eu sei sobre amigurumi e que elas também possam estar abertas para compartilhar comigo também tudo que elas sabem. E que o Senhor possa abençoar o labor das nossas mãos para que a gente possa, hoje e sempre, fazer amigurumis especiais. Obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor já nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, agora a gente já está meio caminho andado, né? Depois de uma oração, certamente tudo vai correr bem, essa live vai fluir e eu vou conseguir compartilhar com vocês tudo que eu planejei para hoje. Esse tema de como fazer amigurumis especial, quem não quer fazer um amigurumi especial, né? Quem não quer? Eu amo fazer amigurumi, sou apaixonada por amigurumi. Quem já faz parte aí do canal já sabe que eu sou amigurumi lover mesmo. Eu amo, amo, amo de paixão. Eu acho que é o que eu mais amo na vida, uma das coisas que eu mais amo na vida são os amigurumis. E quem não quer, né? Fazer um amigurumi especial. Eu trouxe para a nossa live, eu acho que eu vou ficar mais à vontade, o nosso mascote aqui do mundo dos amigurumis. E aí eu trouxe ele para apresentar para vocês, tá? E também vou disponibilizar a receita dele, a revista online que eu criei desse mascote que é o mundinho dos amigurumis. E eu vou disponibilizar depois dessa live, vocês vão poder estar pegando lá a sua revista no nosso blog, tá? Onde você também vai ver a postagem de como a gente escolheu esse mascote aqui para o canal Mundo dos Amigurumis. E aí eu estou apresentando ele a todas vocês nessa live, nessa primeira live que a gente está fazendo juntas. Bom,
Vou deixar ele aqui, já apresentei ele. E agora vamos falar sobre amigurumis especiais, como fazer amigurumi especial. Quem não quer? Para começar, vamos entender um pouquinho sobre o que é amigurumi aos olhos do mundo dos amigurumis. É claro que eu tenho certeza que todos vocês já sabem o que é amigurumi. Amigurumi, né? São bonecos crochetados, tricotados, que foram criados no Japão, mas o mundo inteiro adotou, né, essas criações japonesas, essas criações de amigurumi. E eu costumo dizer que os amigurumis são a criatividade do crochê, porque permite a gente ser livres para criar, né, qualquer coisa. Hoje em dia a gente cria qualquer coisa em amigurumi, seja comida, bichinhos, objetos, qualquer coisa hoje em dia a gente pode criar. Sendo criativa, usando o crochê de uma forma criativa, a gente consegue criar, né, qualquer coisa em amigurumi. Mas a gente quer criar amigurumis especiais. Então, eu separei 4 tópicos para estar falando com você sobre amigurumis especiais. E esses 4 tópicos são intenção, confiança. Intenção e confiança. O segundo tópico, escolha de materiais. O terceiro tópico, personalização. E o quarto tópico, acabamento e cuidados finais. Esses 4 tópicos formam um amigurumi especial, que é o que a gente quer fazer como amigurumi para oferecer para os nossos clientes, para os nossos amigos e até para a gente mesmo. A gente tem que oferecer um amigurumi especial. Então, nós vamos abordar esses temas. Mas você sabe o que é especial? Você sabe o que é um amigurumi especial? Quero saber se vocês sabem. Quero interagir com vocês. Quero que vocês deixem aqui nos comentários no chat. Eu ainda não estou habituada ao chat, mas eu quero ver os comentários de vocês, tá? Quero ver vocês comentando aqui. E a primeira coisa que eu quero saber é se vocês sabem o que é especial, o que é um amigurumi especial. Que tudo, né? O que é especial? Então, aos meus olhos, especial é uma coisa memorável. É tudo que tem memória boa. Tudo aquilo que a gente entende que tem memória boa para a nossa vida é especial. Isso é ser especial. Então, um amigurumi especial é aquele amigurumi que tem memória boa, que tem uma memória que a gente vai, toda vez que a gente olhar aquele amigurumi, a gente vai sentir coisa boa. A gente vai memorar, é memorável, né? É eterno. É uma aliança eterna de coisas boas. Isso é ser especial. Até para a gente mesmo, para tudo. Tudo que a gente considera especial é aquilo que traz memória boa, que traz sentimentos bons para a gente. É esse tipo de amigurumi que a gente vai, dentro desses 4 tópicos, entender, compreender e fazer esse amigurumi todo especial. Então, eu vou entrar com vocês no primeiro tópico, que é intenção e confiança. Como assim, Michele? O que a intenção vai fazer com que eu faça um amigurumi especial? Gente, tudo aquilo que a gente intenciona, seja bom ou ruim, a gente está colocando uma carga em cima de qualquer coisa, né? Que a gente intenciona. Então, vamos supor que a gente vai começar a fazer um amigurumi e a gente não quer fazer um amigurumi. A gente está chateada, a gente está com preguiça, sem a menor vontade de fazer aquele amigurumi. Que intenção a gente está colocando ali? Uma intenção que ele não vai chegar onde a gente quer que ele chegue. Então, por favor, gente, se vocês vão começar a fazer um amigurumi, uma encomenda, um presente, qualquer coisa que seja, coloque boas intenções.
Intencione que você está fazendo um amigurumi e que essa pessoa que vai receber esse amigurumi vai sentir alegria ao ver esse amigurumi, ao receber esse amigurumi. Toda vez que ela olhar esse amigurumi, ela vai se apaixonar por esse amigurumi. E assim a gente vai crochetar esse amigurumi. E a gente vai levar boas intenções, colocar boas intenções nesse amigurumi para que ele tenha sucesso mesmo, gente, para que ele seja realmente especial. E essa pessoa que vai receber, ela vai receber esse amigurumi com a intenção que você colocou nele. É verdade. Você vai entregar um amigurumi todo especial a partir do início ali da criação dele, quando você começa colocando boas intenções em cima desse amigurumi. E isso vai fazer com que o seu amigurumi seja especial. Confiança, confiar que você consegue fazer o seu amigurumi especial, ter a certeza que você vai colocar essa intenção, vai fazer esse amigurumi e ele vai ser especial. A gente tem que confiar no trabalho da gente, a gente tem que confiar que o amigurumi que a gente vai fazer vai se tornar especial na vida da pessoa que vai receber. Então, esse primeiro tópico é essencial para a gente fazer um amigurumi especial, tá bom? Comenta o que vocês estão achando, gente. Eu não sei o que vocês estão achando ainda. Ainda não comentaram, nem ainda me disseram se estão me ouvindo, se estão me vendo. Eu preciso da ajuda de vocês. É a nossa primeira live. Eu ainda não entendo muito bem esse chat. Não sei se vocês já comentaram. Preciso mesmo da ajuda de vocês. O que vocês acham desse tópico? Faz sentido para vocês esse tópico? Bom, vamos continuar. E agora a gente vai falar do nosso próximo tópico para fazer amigurumis especiais. E o próximo tópico que eu selecionei, que eu entendi que é preciso, é a escolha dos materiais. A escolha dos materiais é muito importante para confeccionar um amigurumi especial. Como assim, Michele, a escolha do material? A escolha dos materiais vai proporcionar a gente a fazer um amigurumi duradouro e visualmente bonito. Então, a escolha dos materiais vão determinar se esse amigurumi vai ser um amigurumi duradouro, se ele vai ter uma vida longa e se ele vai ser bonito aos olhos de quem recebe, bonito aos nossos olhos. Então, a escolha dos materiais também vão ajudar a gente na hora de confeccionar um amigurumi especial. A escolha dos fios. Os fios, a gente pode fazer a escolha de escolher um fio que vai levar uma durabilidade de vida maior para os nossos amigurumis. Experiência própria. Minha experiência. Eu faço muitas guirlandas natalinas para vender. Então, eu posso escolher um material que vai proporcionar durabilidade para elas, sabendo que é um amigurumi que a pessoa vai colocar externamente. A maioria das vezes é colocada nas portas das casas. Claro que a gente pode colocar ela dentro de casa, mas a maioria das vezes ela será colocada externamente. Então, eu posso escolher um fio, um tipo de fio que vai proporcionar essa durabilidade. E ela durando mais, tendo mais vida útil, ela se torna especial para a pessoa. Imagina a pessoa com a guirlanda de 10 anos, criando memória, familiares, recebendo pessoas, nossa, essa guirlanda é vivo, vi ela no passado, ano retrasado, e tendo ali boas memórias natalinas com essa guirlanda. Então, eu estou proporcionando à pessoa que recebe uma peça especial na vida dela, que vai criar uma memória especial na vida dela. Tudo isso vai fazer uma grande diferença. A escolha das agulhas.
de crochê, quando a gente escolhe uma agulha de crochê, você acha que a escolha das agulhas de crochê tem que ser de acordo com o rótulo do fio? Você acha que a gente tem que seguir a regra do rótulo do fio? Não, gente, a gente não precisa seguir a regra do rótulo. É claro que o rótulo ali, ele está dizendo que a gente vai ter sucesso com aquela peça se a gente fizer com aquela agulha, vai facilitar a nossa vida, vai fluir melhor o nosso crochê. Mas um exemplo meu, eu tenho um ponto mais frouxo. Então, se eu escolher a mesma agulha do fio, meu ponto vai ficar aberto. Isso é escolha. Eu sei que se eu fizer a escolha por uma agulha de calibre menor, eu sei que eu vou manter o meu ponto mais fechado. E isso vai permitir que o meu amigurumi não fique com buracos e vai permitir que ele fique visualmente mais bonito e, com certeza, mais especial aos olhos de quem recebe, de quem vê ele. Beber uma água, gente. E assim eu determino, com a escolha dos materiais, que o meu amigurumi é especial. Entendeu? Espero que vocês estejam entendendo. Olha, agora eu estou vendo o chat. Bom dia, faz sentido sim. Olha, Michele, minha xará, bem-vinda, Kátia. Olha, muito obrigada por interagirem comigo. Eu ainda não estou muito inteira assim, não, mas eu consigo e eu vou dominar. Confiança. Primeira coisa, confiança, né? Eu vou dominar, com certeza. Ai, obrigada, estou feliz que vocês estão interagindo comigo. Espero que vocês estejam entendendo e que esteja fazendo sentido para vocês, tá? Tudo isso. Obrigada mesmo. Então, vamos voltar aqui para a escolha dos materiais. Os materiais auxiliares que auxiliam a gente na hora de fazer o amigurumi. Escolher usar um alfinete na hora de costurar a minha peça vai garantir que a minha peça fique simétrica. E isso, com certeza, vai garantir que ela seja uma peça especial, mais bonita no visual. A escolha do enchimento, da fibra de enchimento, vai permitir que ele fique mais fofinho. Toda essa escolha de material que a gente faz vai proporcionar ao nosso amigurumi que ele se torne um amigurumi especial. Agora vamos para o terceiro tópico, e esse terceiro tópico é a personalização. Personalizar nossos amigurumis. Como a gente personaliza os nossos amigurumis, vai dar uma identidade para ele, vai dar um toque especial. Quanto mais detalhe a gente coloca, mais bonito ele fica e mais especial ele fica. E isso garante, com certeza, que a gente tenha um amigurumi especial, com a personalização. Fazer um amigurumi com uma roupa bonita, uma boneca com uma roupa bonita, fazer um cabelo bonito, um chapéu, um laço, todo detalhe que a gente pode adicionar nos nossos amigurumis vai proporcionar que ele se torne especial. Um bordado, uma textura, tudo isso é a personalização do amigurumi que garante que ele tenha uma identidade e garante que ele se torne um amigurumi especial. E esse tipo de amigurumi que a gente quer fazer, gente, é o amigurumi especial, é o amigurumi memorável, é o amigurumi que tem histórias boas, memórias boas. Esse amigurumi é o que a gente quer fazer. Vai por mim que é esse amigurumi que todas nós queremos fazer. Não é só o amigurumi, não. O crochê em si, gente. Eu falo muito de amigurumi porque o canal
sobre amigurumi, mas é tudo, artesanato, é qualquer coisa que a gente for fazer, a gente quer fazer algo especial. A gente quer fazer disso especial, principalmente para os nossos clientes, para os nossos amigos e para a gente mesmo, a gente quer algo especial. Então, a personalização vai garantir isso. Vou pegar aqui, ó, exemplos, eu gosto de dar exemplos para vocês. Esse bichinho aqui, ó, é da nossa revista online Bichinhos. E aqui, ó, a gente tem textura. Essa textura aqui, ó, eu poderia fazer o corpinho inteiro dele, dessa peça, um pedaço da cabeça, e eu já teria aqui um outro amigurumi, que seria uma ovelha. Já teria, simplesmente com a textura, já teria uma ovelhinha. E aí, olha, essa daqui é uma rena. Uma rena, ela não voa, mas a minha tem asa. Olha, eu personalizei ela com uma asa. Essa rena é a rena do Papai Noel. Nem a rena do Papai Noel, eu nunca vi ela com asas, mas ela voa. E se ela voa, eu posso personalizar ela com uma asa. Entendeu? É ser criativa. Personalização é ser criativa. É isso, e tornar a peça especial, um nariz vermelho, as renas da vida real, gente, elas não têm essa oportunidade de ser especial, mas a rena que a gente faz em amigurumi, a gente pode fazer ela com o detalhe que a gente quiser, sendo criativa, dando a identidade que a gente quer para ela, sonhando mesmo. E personalização é isso, é ser criativa. E as nossas peças ficam muito especial se a gente personalizar elas da maneira certa, tá? E vai tornar elas bem especial. Bom dia para você também. Margarida, né? Olha, obrigada, gente, por estar aí no chat comigo, ao vivo. Obrigado mesmo, tá? Estou muito feliz que vocês estão interagindo comigo. Vou agora para o quarto tópico, que é o nosso último tópico, que é acabamento e cuidados finais, para que nossos amigurumis se tornem bem especiais mesmo. Acabamento, bom, o acabamento ele já engloba todo um pouco de todo esse início, né? Que é a escolha dos materiais, escolher materiais, colocar boa intenção. Ele já engloba um pouco todas essas escolhas, porque se a gente quer um amigurumi bonito, a gente tem que escolher os materiais ali e ter esses materiais em mão. Saber que um alfinete é essencial na hora que a gente for costurar o nosso amigurumi. É saber que a escolha da agulha vai determinar aí que o nosso amigurumi não tenha buraco. Então, o acabamento em si, ele já engloba aí esses outros tópicos que a gente veio falando durante a live. Mas o principal mesmo são os acabamentos finais. Esses acabamentos finais vão determinar que o nosso amigurumi seja aí todo especial. E aí são alguns truques mesmo para deixar eles especial. E esses truques são simples, são coisas simples que a gente pode aplicar no nosso amigurumi e garantir que ele se torne especial. Um desses truques é a aromatização. Você aromatizar o seu amigurumi. Você já colocou boas intenções no seu amigurumi, já escolheu os materiais corretos para fazer esse amigurumi, já personalizou o seu amigurumi e agora você vai, antes de entregar esse amigurumi, você vai tornar ele cheiroso, perfumado. E isso é garantia, gente, de um amigurumi especial. Pensa bem, é só a gente pensar um pouco. Se você comprar uma roupa e você amar aquela roupa, você vai se lembrar do cheirinho dela.
Se você compra um carro novo, eu duvido que você não vai se lembrar do cheiro daquele carro eternamente. Memória boa, gente. Memória boa. Aromatizar nosso amigurumi é garantia de que ele se torne especial. Você compra um celular novo, hoje a caixinha do celular ela vem com cheirinho que você nunca mais esquece. E vai tornar, com certeza, o nosso amigurumi especial. Aromatizar o nosso amigurumi vai tornar ele especial. E hoje em dia, tudo é possível, gente. A gente consegue criar um cheirinho próprio para o nosso amigurumi. Hoje em dia, você consegue, com a ajuda de pessoas que criam esses cheirinhos, criar um cheirinho para o seu amigurumi, um cheirinho único. Só você tem aquele cheirinho. Só você vai ter aquele cheirinho, aquele amigurumi, naquele amigurumi, né? Então, isso vai tornar seu amigurumi memorável para quem recebe, vai tornar seu amigurumi especial. Outro truque são as embalagens. As embalagens vão tornar os nossos amigurumis especiais. Você quer o seu amigurumi, vai receber o seu amigurumi. Esqueçam, gente, só o papel celofane. Compre uma caixa bonita. Essa caixa vai determinar que seu amigurumi se torne um amigurumi especial. Uma embalagem bonita. Quem não guarda uma embalagem bonita? E aí você coloca ali o seu amigurumi perfumado numa caixa perfumada, o amigurumi ali bonito, a pessoa vai usar o amigurumi e vai usar a caixa. Que seja uma embalagem útil e bonita para a pessoa receber esse amigurumi de uma forma especial e ele se tornar na vida dela especial. É esse tipo de amigurumi que a gente quer. Estou falando muito. Mas é isso, gente. É uma embalagem bonita, um cheirinho gostoso no amigurumi. E aí a gente pode também, um outro truque, colocar uma mensagem dentro dessa caixinha, junto com esse amigurumi, que vai fazer com que ele se torne especial. E aí você coloca nessa mensagem aquilo que você intencionou, que ele foi criado com carinho, com amor, para que leve alegria a essa pessoa. E aí você vai colocar essa cartinha ali dentro dessa embalagem, e a pessoa que vai receber com muito carinho, alegria mesmo. Não vai receber do jeitinho que ele foi criado para ela receber. Esse amigurumi vai se tornar um amigurumi especial. E aí você já coloca ali também, junto com essa cartinha, como lavar, como cuidar desse amigurumi. É tudo preocupação que a pessoa vai ter, quando ela for lavar, ela vai lembrar, veio uma cartinha me ensinando a lavar, então vou lavar desse jeito, porque vai garantir que o meu amigurumi tenha mais vida útil, que ele fique mais bonito se eu lavar dessa forma, ele não vai desbotar, ele vai ficar mais bonito. Então, é tudo preocupação que a gente tem de deixar o nosso amigurumi especial para quem vai receber. E isso faz muito sentido para mim. Eu quero saber se faz sentido para você também. Porque ser especial é ter boas memórias. Então, se eu receber um amigurumi feito com carinho, bem intencionado, todo personalizado, todo bonito, cheiroso, perfumado, em uma embalagem bonita, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar muito feliz em receber esse amigurumi. Esse amigurumi será, com certeza, para mim, muito especial. Então, esses foram os tópicos que eu separei para vocês, abordando esses tópicos, porque em cima desses tópicos a gente tem um amigurumi especial. Em cima desses 4 tópicos, com certeza a gente tem um amigurumi muito especial aí para toda a vida, criando memórias boas, bons sentimentos para quem recebe, que vai tornar a pessoa que recebeu muito feliz, e toda vez que ela olhar esse amigurumi e a durabilidade dele, né? Toda vez que ela olhar para ele, ela vai se sentir bem ali com aquele amigurumi dela.
Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero mesmo de coração que essa live tenha levado para vocês clareza do que é um amigurumi especial, de como fazer esses amigurumis especiais. E agora eu quero tirar um tempinho para interagir aí com vocês, com todos que estão na live. Bom dia a todas. Obrigado, gente. Muito obrigado, tá? Por estarem aí participando da live comigo. Aqui tá chovendo. Aonde eu tô tá chovendo. Tá ventando muito. Eu não sei como tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá chovendo, tá ventando. Mas eu decidi trazer essa live e eu decidi trazer esse horário que é o melhor horário que eu tenho para fazer live. Na noite não dá para mim por conta de cai a luz aqui em casa, a energia aqui não é muito boa à noite. Eu moro bem em roça mesmo, mata, fechada. E aí aqui é melhor para mim esse horário para poder estar fazendo live e interagindo com vocês. E eu quero, gente, essa interação, tá? O mundo dos amigurumis quer essa interação. Quero conhecer vocês, porque aos meus olhos, ao meu ver, nós somos amigas de fio. Eu não tenho muitas amigas de fio perto de mim, mas eu tenho muitas amigas de fio através do mundo dos amigurumis. E eu quero compartilhar com vocês mesmo tudo que eu sei sobre amigurumi. Eu tenho uma história com os amigurumi, eu sou apaixonada por eles. Eu aprendi muito nova essa técnica, né, do crochê. Na verdade, eu aprendi primeiramente tricô com 2 agulhas. Isso facilitou muito para mim o meu aprendizado com o crochê. Vou compartilhar um pouquinho aí minha história de vida com vocês, já que eu quero interagir com vocês e a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Eu aprendi com 10 anos de idade a tricotar. Eu aprendi com a mãe da minha professora de matemática, porque eu fazia aula de matemática particular, porque eu não sabia muito sobre matemática, e é uma ironia, né? Porque eu achava que matemática eu não ia precisar de matemática para nada. Mas até para fazer amigurumi, crochê, a gente precisa da matemática, da gramática, né? E aí, para mim, foi um pouco de ironia, mas eu aprendi com 10 anos, fazer tricô, e aí eu fazia tricô para minhas bonecas, eu fazia roupinha para minhas bonecas. E o tricô, ele demora mais para a gente poder fazer, né? Ele é mais demorado. Então, eu parei um tempo, eu deixei de fazer. Mas aí, quando surgiu a técnica do amigurumi, né? Quando veio o amigurumi lá do Japão, que eu vi o primeiro amigurumi, aí eu me encantei, me apaixonei por aquele amigurumi, e aí eu decidi começar a fazer amigurumi. E aí eu consegui agulha, na época não tinha, como hoje tem aí vários vídeos sobre crochê, sobre amigurumi, mas na nossa época que eu comecei, não tinha. Eu vi o primeiro amigurumi, eu quis. E aí eu consegui as receitas através do rótulo dos fios, que vinha atrás no rótulo do fio, vinha receita. E aí, quando eu comprava o fio, eu torcia para que viesse uma receita de amigurumi, que estava logo no início, né? Da técnica, né, do amigurumi. Mas eu consegui. E aí eu tinha uma amiga que ela fazia crochê, só que ela não fazia amigurumi também, ela fazia peças, cama, mesa, banho, rouparia, né? Ela não fazia o amigurumi em si. Mas ela conseguiu me ensinar alguns pontos, e como eu já sabia a técnica do tricô manual, né? Então ficou mais fácil para poder estar fazendo ali o amigurumi.
E os meus primeiros amigurumis foram os polvinhos para bebê. Eu saí fazendo polvo para todos os bebês que eu conhecia, todos os bebês que nasciam de amigos, de familiares. Eu fazia um polvo e entregava o polvo. E olha, eu fazia com muito carinho, com muito amor, colocando boas intenções, colocando em embalagens presenteáveis bonitas. Eu tentava fazer o mais bonito que eu achava que era, colocava na embalagem mais bonita. E sabe o que aconteceu? As crianças têm eles até hoje. Tem eles até hoje. Vira e mexe, uma mamãe manda uma foto para mim. Olha, o amigurumi que você fez para o meu filho, ele ainda tem. E eu fiz mesmo para todas as crianças que eu conhecia. Michele, é um trabalho lindo mesmo. Eu amo fazer os amigurumis. Já tá me dando já um pigarro na garganta de tanto que eu falei. Acho que eu falei muito rápido. Mas assim foi a minha trajetória com os amigurumis, com o crochê e com o tricô. Foi bom para mim ter feito aula particular de matemática, porque eu aprendi tanto com a minha professora quanto com a mãe dela, porque eu ia na casa dela para ter as aulas com ela. E a mãe dela tricotava e costurava. E aí eu aprendi a costurar. Enquanto eu esperava ela, eu aprendia outras funções com a mãe dela, que já faleceu, mas que deixou no meu coração sementes, né? Sementes boas, sementes que eu uso até hoje. Que Deus a tenha em bom lugar. Mas essa é a minha história aí com os amigurumis. E essa foi a nossa primeira live. E o que eu quero deixar para vocês é que vocês continuem estudando, continuem evoluindo aí, continuem praticando, porque prática, gente, não é só para aprender, prática é para quem quer. Então, se vocês querem praticar, querem seus amigurumis especial aí, pratiquem, aprendam, façam novos cursos, aprendam, pratiquem, porque isso com certeza vai garantir que vocês tenham seus amigurumis especiais aí e aprendam novas técnicas. Tudo isso vai garantir aí, tudo isso é garantia mesmo de que a gente vai ter um amigurumi especial. É isso que eu quero deixar para vocês. Nunca deixem aí de praticar, de aprender. Sempre busquem coisas novas, técnicas novas, e apliquem essas técnicas aí nos amigurumis de vocês, nas criações de vocês, porque eu confio em vocês. E eu sempre deixo isso bem claro nos vídeos, para que vocês deem aí as identidades em cima das minhas criações, porque vocês são lindas, são capazes de criar, de fazer amigurumis especiais. Confiem em vocês, tá? E vocês, olha, podem compartilhar os amigurumis que vocês fazem com a gente através da hashtag Vem Comigo Amigurumar e da hashtag Mundo dos Amigurumis, tá? Compartilhem as criações de vocês através dessas hashtags, que eu vou ficar muito feliz de ver os amigurumis que vocês estão fazendo. Olha, me mandaram coraçãozinho para vocês também, tá? Estou vendo aqui no chat que eu recebi coração. Então, coração para vocês. Bom, eu espero que vocês sigam aí, tá? Que Deus abençoe todos vocês, o labor das mãos de vocês. E eu vou encerrar a live muito feliz, porque eu consegui compartilhar com vocês. A live foi gostosa. Eu espero que a gente faça mais live, que a gente interaja mais junto. Eu espero dominar esse chat aí. E vou com certeza marcar uma outra live com vocês. Essa live vai ficar, tá?
para quem quiser ver, quem puder ver, para poder fazer aí seus amigurumis especiais aí. Vou deixar beijos imensos no coração de vocês e a minha gratidão de todos vocês que participaram junto comigo. Beijos imensos no coração de vocês, tá? Até uma próxima. E comentem aqui comigo, aqui, deixem aí nos comentários da live um outro tema que vocês gostariam que a gente pudesse trazer nessa live. Tá bom? Obrigado, meninas. Obrigado, minhas amigas e meus amigos de fio. Todos vocês moram dentro do meu coração. Beijos imensos.